Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais, e este é o Vamos a Contas, um episódio bónus, especial, semanal, do podcast Contas Poupança. Respondo às vossas perguntas em áudio que enviaram para o número do WhatsApp 92 775 3737. A sua pergunta é muito importante. Vamos à dúvida desta semana. Dúvidas? Tenho. Temos! E não são muitas, e não são poucas, bastantes até. A menos que a ideia seja decidir em que banco abrir conta. O Active Bank, onde não paga comissões de manutenção de conta, foi distinguido como a escolha acertada enquanto conta com e sem ordenado domiciliado pela DEC Proteste. Tire a prova dos 9 e abra conta! Sem montante mínimo de abertura de conta. No caso das contas abertas via digital, o primeiro movimento é por transferência bancária, sujeita à política de aceitação de clientes. O Active Bank, onde não paga comissões de manutenção de conta, recebeu o selo Escolha Acertada pela DEC Proteste, enquanto conta com e sem ordenado domiciliado. Selo válido até maio de 2026. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Olá, o meu nome é Henrique e antes de passar à questão que me traz aqui hoje, gostaria de felicitar o Pedro pelo Contas Poupança. Ao longo destes anos tenho seguido o programa e a evolução tem sido enorme. Nos últimos tempos, se calhar mais com a vertente dos investimentos, a enriquecer ainda mais o conteúdo para a felicidade da nossa querida literacia financeira. Apesar de tudo, mesmo sem os investimentos, poupei muito dinheiro graças à informação do Contas Poupança, seja ao nível da fiscalidade, de empréstimos ou PPRs, por aí fora. Efetivamente, a questão que me traz aqui hoje é precisamente relativa a PPRs, tema sempre também muito atual no programa. Já várias vezes foi aqui abordada a possibilidade de transferirmos um PPR para o outro. Eu tenho 3 PPRs de seguros e, como deve calcular, não estou nada satisfeito com o rendimento dos mesmos, mas era sempre uma perspectiva conservadora e foi sendo assim. Já tentei, junto do banco e da seguradora, efetuar essa transferência desses PPRs para outros ou só para um, tal como já foi abordado aqui no Contas Poupança, mas nunca obtive uma resposta positiva. Tão depressa dizem que não é possível porque o PPR destino não tem as mesmas características do PPR origem, tem entregas recentes até um período de 5 anos para trás, e com isto, e como não estou seguro da informação, às vezes, embora às vezes até consulte na internet, gostaria de saber efetivamente em que moldes é que podemos transferir um PPR para outro. Obrigado mais uma vez pelo Contas Poupança e um beijo para todos. Olá, muito obrigado pela sua pergunta, muito interessante. Há 2 milhões de portugueses que têm um PPR e muitos deles, eu diria que a maioria, não está a ganhar o que devia com essa sua poupança. Porque o objetivo de um PPR é ganhar dinheiro com esse PPR. Não é apenas ter benefícios fiscais, isso é bom, mas a principal razão para fazer um plano de poupança-reforma é multiplicar essas poupanças ao longo do tempo, com rentabilidades o mais elevadas possível, mais elevadas do que os depósitos a prazo dos bancos e os certificados de aforo, senão também acho que não vale a pena estar a fazer um PPR quando há produtos mais simples. Portanto, a ideia é ter benefícios fiscais, mas sim ganhar dinheiro com esse dinheiro. Quando falo em benefícios fiscais, quero dizer que todos os anos, assim que faz o PPR, portanto ao fim do ano, 20% de todo o dinheiro que pôs num PPR, seja de uma vez em dezembro, seja de uma vez num mês qualquer do ano, ou seja, X por mês, portanto o que conta é de 1 de janeiro a 31 de dezembro, o valor que puser num PPR ou em vários PPR, tudo vai para um monte, não tem de ser tudo só num PPR, 20% desse valor pode deduzir ao imposto a pagar no seu IRS até um limite de acordo com a sua idade, sendo que o máximo é 400 euros por ano.
E, obviamente, tem de pôr mais dinheiro num PPR, seja ele qual for, todos os anos para receber 400 euros. Pronto. Isto é só aqui um lamiré para recordar. Agora, a pergunta é, uma vez que verificou que tem um PPR que não rende praticamente nada, os seguros PPR têm elevadíssimas comissões, na maior parte dos casos, e rentabilidades muito baixas, portanto, quer dizer que muitos deles nem sequer chegam a compensar a inflação. Portanto, quando verificamos isso, é a altura de ponderar transferir o seu PPR ou os seus PPR para PPRs que sejam mais rentáveis, mesmo que continuem a ser seguros PPR. Qual é a diferença? Seguros PPR têm capital garantido, fundos PPR têm capital não garantido. Portanto, têm a possibilidade, uma vez que têm mais risco, de ganhar mais em média ao longo dos anos. Há anos em que sobem muito e há anos em que estão negativos. Isso é perfeitamente normal e tem de estar preparado para isso. A conta que tem de fazer é quanto é que este PPR que agora me interessa rendeu no último ano, nos últimos 3 anos, nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, caso já tenha essa antiguidade. Portanto, descobriu aquele que agora lhe interessa mais e o que é que vai fazer? Agora, eu não sei exatamente qual foi o pedido que fez à sua entidade, mas creio que fez tudo bem. Então, o que é que poderá estar aqui a acontecer? O que é que nós temos de fazer nessas circunstâncias? Nessa entidade que me interessa agora, vai falar com eles e pedir-lhes para cuidarem do seu processo. Ou seja, eu estou no banco A e tenho lá um seguro, ou tenho um seguro, um PPR, ou tenho o meu PPR numa seguradora. Mas eu quero, agora que descobri a corretora X, a gestora de fundos B, ou o banco C, ou uma seguradora W, é com essa nova, que eu vou dizer, eu tenho um PPR aqui e quero transferir para vocês. Como é que se faz? É este o processo. Não tente fazer ao contrário. Depois, obviamente, vai ter de assinar um formulário em que dá autorização a essa nova entidade para contactar a entidade onde tem o seu PPR ou os seus PPRs e eles é que tratam de tudo. Eu compararia este processo ao processo de mudança de empresa de eletricidade. Portanto, não tem de fazer nada, só tem de contactar ou fazer um contrato novo de eletricidade com aquela empresa que lhe está a fazer mais barato e eles é que tratam de tudo. Os outros fecham as contas e começam as contas do outro lado e têm um prazo fixo para fazer isso. No caso dos PPR, são 10 dias úteis. Portanto, este é o meu conselho inicial. Em vez de estar a fazer perguntas, se pode, se não pode, pedir autorização, blá blá blá, faça já este processo, porque quem está do outro lado são profissionais que sabem bem como é que estas coisas funcionam e conhecem todos os produtos. Contudo, mencionou aí detalhes que são muito importantes. Para já fiquei com a dúvida se não estará a pedir à sua entidade para mudar para outro PPR, mas dentro da mesma entidade. Aí eles podem criar as dificuldades que entenderem. Portanto, se tiver a certeza de que estão a tentar impedir uma ordem sua, a minha sugestão é que apresente queixa. No caso de ser uma seguradora, vai apresentar queixa no site, por exemplo, da ASF, que é a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. No caso de um banco, faz queixa no Banco de Portugal, na página do Banco de Portugal. Se for uma corretora ou uma gestora de fundos, faz queixa na CMVM. Pronto. Isto, mas pode acontecer não ter razão e eles estarem a dar-lhe a informação certa.
Certa em que sentido? Tem de conhecer primeiro, antes de avançar para algo mais drástico, ou até mesmo antes de avançar com a transferência, para não bater na trave sem necessidade, tem de ler o contrato do PPR que assinou. Se não o tiver, então peça uma cópia, peça a ficha do produto e leia-o, porque provavelmente, nesse caso específico que mencionou, tem lá que tem um período de fidelização nesse PPR. Ou seja, os PPRs, alguns deles são tão maus, não estou a dizer que seja o caso, são tão maus que as entidades que os gerem, para garantir que ganham aquelas comissões todos os anos, põem travões à saída das pessoas. É um bocadinho como a fidelização de 2 anos nas telecomunicações. Portanto, está caro, sim, há mais barato no outro lado, sim, mas eu quero sair, não, se sair tem de pagar. Ou não pode sair, só pode sair depois de X tempo. Portanto, pode perfeitamente acontecer que o banco ou a seguradora lhe esteja a dar a informação correta, porque o seu produto, na nossa ignorância, porque assinamos de cruz, eu ponho-me também desse lado, agora, provavelmente está lá escrito que está fidelizado durante X tempo, ou seja, só pode sair deste PPR passados 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, o que for, e portanto, a partir do momento em que nós assinamos, é porque concordamos, mesmo por desconhecimento, ou pode ter condições específicas, e portanto tem de saber exatamente quais são, mas tem de confirmar que de facto assinou, porque se não assinou e isso não está no contrato, então tem razão para reclamar e, ainda antes de reclamar, faz o processo normal, que é contactar a nova entidade, e a nova entidade é que vai barafustar com o outro e obrigá-los legalmente a dar as informações e a fazer a transferência, porque lá está na lei que têm 10 dias para responder. Agora vamos a mais um detalhe. Vamos imaginar que o seu PPR já tem 8 anos e que tem uma fidelização. Então, o que é que vai fazer? Vai analisar as suas entregas, portanto o dinheiro que entregou ao longo de todo este tempo. Vamos partir do princípio que a fidelização, por exemplo, é de 2 anos. Portanto, durante 2 anos não pode fazer essa transferência para qualquer outro produto. Então, é simples. Vai ver todas aquelas entregas que já não têm essa fidelização, portanto, já tem o PPR há 8 anos, e se a fidelização é de 2 anos, vai dar ordem de transferência de todos os valores, não a totalidade, mas de todos os valores em que os 2 anos já passaram. Portanto, desde a primeira entrega até aos 6 anos anteriores, não é? Esquecendo os 2 mais recentes, vai fazer a transferência desse valor. Não é a situação ideal, mas assim que depois a outra parte, daqui a 1 ano, há outra parte que faz 2 anos, volta a transferir esse valor, e daqui a 3 anos volta a ter um outro bloco que já fez 2 anos e acabou por transferir tudo. Veja se isto é possível. Agora, outra questão. Sendo um seguro PPR, é muito provável que lhe cobrem uma comissão de transferência, ou uma penalização por estar a retirar o dinheiro. Está previsto na lei que, no máximo, lhe podem cobrar 0,5% do valor que retirar para o outro lado. Mais uma vez, é uma forma, tal como acontece nos bancos no crédito à habitação, que houve a isenção até 31 de dezembro de 2025, agora já volta a acontecer, que é, se transferir de banco, se tiver taxa fixa, tem de pagar 2% desse valor transferido ao banco. É uma espécie de coima. Se tiver taxa variável, tem de pagar 0,5% se transferir o crédito à habitação para outro banco. Eu diria que na maior parte dos casos compensa, é só fazer a conta. No caso dos seguros PPR, é a mesma coisa. No máximo, os valores podem variar, mas no máximo nunca lhe podem cobrar mais do que 0,5% do valor que transferir.
É um valor, dependendo do valor, enfim, mas para valores relativamente pequenos, eu diria que é um valor negligenciável que, em relativamente pouco tempo e em condições normais do mercado, sem grandes crises, se mudar para um fundo PPR, recupera isso num instante. Portanto, não esteja a perder dinheiro indefinidamente para não perder 50, 60 ou 70 euros. Ou o valor que for, é uma questão de fazer a conta. Veja também na nova entidade para onde quer transferir o seu PPR, se eles lhe pagam, se lhe oferecem essa penalização de 0,5% para transferir o PPR para eles. Sei que há gestoras de fundos, não sei se há bancos ou outras entidades que façam isso, mas sei que há entidades que, para captar clientes, dependendo obviamente do valor envolvido, que oferecem, portanto, que não seja por isso que não vem para nós. Nós pagamos essa diferença, fazemos-lhe o crédito dessa multa que teve de pagar do outro lado para mandar o dinheiro para nós. Portanto, deixei-lhe aqui várias dicas. Disse que não era possível mudar também, isto recordando o princípio da sua pergunta, não podiam mudar de um PPR para o outro porque têm características diferentes. O que eu lhe quero dizer é que, não sei que características diferentes são essas, mas pode perfeitamente mudar de um seguro PPR para um fundo PPR e vice-versa. Às vezes que quiser. Se mudar de um fundo para outro fundo, portanto, de um sem capital garantido para outro sem capital garantido, não paga rigorosamente nada e, obviamente, pode fazer isso. Também pode mudar perfeitamente de um seguro PPR para um fundo PPR, seja ele qual for, a menos que ache que é um PPR e não é um PPR. Ou então que na apólice esteja lá escrito especificamente que, de facto, tem características especiais que o impedem de fazer essa transferência por algum motivo. Mas aí já vai ter de ler exatamente aquilo que assinou. Portanto, leia isso antes de fazer seja o que for, porque, infelizmente para si, face à sua descrição, pode acontecer eles terem razão. Mas aí é ler novamente o documento e agir em conformidade, perceber quando é que deixa de estar fidelizado, se lhe estão a dar uma informação correta ou incorreta, e eu sugeria que pedisse essas indicações, levasse esse documento à entidade para onde quer transferir o seu PPR, nunca resgatar, é sempre transferir, porque assim continua a ser um PPR e não tem que pagar mais-valias e mantém a antiguidade, porque passados 8 anos, esteja onde estiver, esse dinheiro paga só depois 8% de mais-valias ou de imposto sobre os lucros, em vez dos valores absurdos logo no início do contrato. Portanto, entretanto, cheguei aqui ao meu destino. Muito obrigado por me ter acompanhado em mais esta boleia financeira. Continuem a enviar as vossas perguntas em áudio para o número do WhatsApp do Contas Poupança, que é o 927753737. Siga-me nas redes sociais, pesquise no Google ou na rede social em que está, ou a sua preferida, Contas Poupança ou Pedro Anderson, Ander, 2 S's, 1 O e 1 N. Cuidado com as burlas, subscreva a newsletter em contaspoupanca.pt, que é lá que estão todas as dicas que damos diariamente, e tem a descrição no episódio para os 7 livros sobre finanças pessoais que já escrevi. Muito obrigado, boas poupanças. Dúvidas? Tenho. Temos! E não são muitas, e não são poucas, bastantes até. A menos que a ideia seja decidir em que banco abrir conta. O Active Bank, onde não paga comissões de manutenção de conta, foi distinguido como a escolha acertada enquanto conta com e sem ordenado domiciliado pela DEC Proteste. Tira a prova dos 9 e abra conta! Sem montante mínimo de abertura de conta. No caso das contas abertas via digital, o primeiro movimento é por transferência bancária, sujeita à política de aceitação de clientes. O Active Bank, onde não paga comissões de manutenção de conta, recebeu o selo Escolha Acertada pela DEC Proteste, enquanto conta com e sem ordenado domiciliado. Selo válido até maio de 2026. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu.